Professor Marco Antônio Villa. Queria voltar a um tema que eu já discuti aqui na segunda e terça-feira, e ontem, assistindo o debate, nenhum dos candidatos, fez qualquer referência ao programa de governo do PT. Nenhum. Eu achei estranho, porque muitas pessoas foram ler o programa do PT depois das duas intervenções que eu fiz aqui no destaque final de segunda-feira e de terça-feira, aí que foram ler. E muitas pessoas me ligaram, me escrevendo e falaram, estavam horrorizados, que não sabiam. E o curioso é que eu imaginei que os candidatos iam fazer referência a isso. Vale destacar que há 2 debates atrás, uma leve referência tinha sido feita por Ciro Gomes sobre a questão da Constituinte. Mas a partir dali, mais nada foi feito, né? Ninguém falou. E no debate de ontem, o debate mais importante, tal, com maior audiência, nenhuma referência foi feita. Por que isso é importante? Vou fazer uma breve síntese do que tinha comentado segunda e terça-feira. É o programa chamado O Brasil Feliz de Novo. É o programa do PT. Tem pouco mais que 60 páginas. Vocês podem encontrá-lo no tse.gov.br. Vamos rapidamente a alguns pontos. Primeiro, o PT, caso eleito, caso vença as eleições, pretende se utilizar dos referendos e plebiscitos, tal qual o Chávez fez e abusou na Venezuela. Ou seja, a ideia da democracia direta, sem a mediação do Congresso Nacional, sem a mediação do Poder Legislativo. E deixa muito claro isso na página número 5, quando diz que proporemos por todos os meios democráticos, inclusive por referendos e plebiscitos, como eu falei anteriormente, a revogação da emenda constitucional número 95, a dos gastos públicos, a reforma trabalhista, vão interromper as privatizações, eu estou sendo absolutamente literal, e recuperar as riquezas do pré-sal, anulando o sistema de partilha, etc, etc, etc. Ou seja, então tudo que foi feito e para outras medidas, o PT vai adotar o referendo e o plebiscito, a consulta direta, a hora que bem desejar, do executivo junto à população. Isso é um método tipicamente utilizado pelo Chávez e que terminou na ditadura que a Venezuela sofre até hoje, com mais de 2,5 milhões de venezuelanos que fugiram do país com fome, além da absoluta tragédia da Venezuela. Por outro lado, quando eles começam a detalhar o programa, eles vão definir o que é elite no Brasil. Faço questão de reafirmar o que disse dias atrás. Segundo o PT, isso está na página 10, para ficar bem claro, para não ter nenhuma... eles definem a elite brasileira, né, como minorias oprimidas diante de uma elite. A elite brasileira misógina, racista, autoritária e excludente. É assim que eles definem a elite brasileira. Repetindo, misógina, racista, autoritária e excludente. Como eu disse anteriormente, eles afirmam no programa, está na página 12, de forma um pouco mais clara, 12 e 13, como é que eles vão revogar todas essas medidas adotadas mais recentemente e tal, sempre através de referendos e plebiscitos, sem passar pelo Congresso Nacional, o método tipicamente chavista estatal. E aí começa a aparecer questões que vêm lá da Revolução Russa de 1917. Quais? Quando, a partir da página 13, acentua a democracia direta. A democracia que seria dos conselhos. Eu poderia agregar, não é o que está escrito, mas concluir que é a democracia soviética, dos soviets, com todas as aspas do mundo tal. Ou seja, na página 13, eles estão justamente dizendo que vão fazer uma ampla reforma política com participação popular. São medidas, diz ele, para fortalecer a participação popular e vão inclusive alterar o calendário eleitoral. Isso está aqui literal na página 13 do programa. Não satisfeitos, e isso ele está até em negrito para não causar qualquer dúvida, diz o PT: vamos expandir para o presidente da República e para a iniciativa popular, a prerrogativa de propor a convocação de plebiscitos e referendos tal. Isso é claramente Venezuela sem tirar nem pôr. Continuam. E isso é terrível. Atentem para isso, que é o controle dos 3 poderes por essa, entre aspas, iniciativa popular. Diz o programa, no item 1.2.3, diz o seguinte: é preciso, eu estou sendo literal, instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União, entre parênteses, Executivo, Legislativo e Judiciário, e no Ministério Público, condição fundamental para o reequilíbrio de poder e valorização da esfera pública no país, para efetivamente, aí negrito, direcionar a ação pública às necessidades da população. O importante nisso, vão estimular a participação, o controle social, que é o controle petista, dos 3 poderes. Está na página 13, para quem
quiser ler tal. Isso é literal o que eu estou dizendo, não estou agregando nada. Isso é literal o que o PT promete fazer caso vença as eleições. Além disso, no sistema judiciário, mais em particular, diz o PT que vai efetuar esses controles dos tribunais superiores. E de que forma? Literal, página 15, insisto, sempre dá o nome da página para que não paire qualquer dúvida tal. Diz assim: temos que eliminar os privilégios e favorecer o ingresso e ascensão nas carreiras do sistema de justiça a todos os segmentos da população, em particular daqueles que são vítimas históricas de desigualdades e opressões. Além disso, será necessário conferir transparência, etc, etc. O que eles estão dizendo, em outras palavras, que quem vai compor a carreira do sistema de justiça no Brasil vai ter sistema de cotas para gênero e raça. Ou seja, acabou essa história de concurso público ser igual para todos tal. Isso está na página 15, para ser absolutamente preciso. Na página 17, falam sem nenhuma vergonha, não ficam corados. E nenhum candidato ontem lembrou isso no debate. É o controle social da mídia, que tem uma outra definição, que eles falam sobre democratização. E aí é muito claro, diz assim, abre aspas, página 17. A distribuição das concessões deve ampliar a participação de universidades, sindicatos e organizações da sociedade civil nas outorgas para o sistema público e privado de televisão e rádio. Fecha aspas. Ou seja, quem controla essas organizações da sociedade civil é o PT. A entrega, portanto, de concessões de rádio e TV para sindicatos controlados pelo PT, universidades controladas pelo PT e, entre aspas, organizações da sociedade civil, vão ser feitas dessa forma. Ou seja, é censura com outro nome. E tem também o racismo às avessas, né, que é fundamental pensarmos na questão do racismo às avessas. Ou seja, tá bem claro, página 20 do programa, não citado por nenhum candidato ontem, não sei se por preguiça ou desconhecimento, não tem ideia tal. Diz o seguinte na página 20, o racismo às avessas: serão implantadas e impulsionadas ações afirmativas nos serviços públicos para corrigir as desigualdades raciais ainda fortemente presentes no mundo do trabalho. Olha lá, mais à frente, será implantado o quesito cor em todas as áreas de atendimento à saúde. Repetindo, está escrito aqui, página 20. Será implantado o quesito cor em todas as áreas de atendimento à saúde. Ou seja, então, será que os negros terão preferência em relação aos mulatos, aos pardos, aos amarelos e aos brancos? Não sei, porque o quesito cor, isso é racismo, e pior, com tom levemente nazista, né? Parece que eu vi isso na Alemanha a partir de 1933 tal. E isso então está aqui colocado na página 20, onde fica bem claro o que eles pretendem fazer. E mais à frente, é fundamental falar isso, porque nós estamos decidindo a sorte do Brasil, não é uma coisa banal, que se fala todo santo dia, qualquer banalidade, que é na página 21, item 2.4, promover a cidadania LGBTI+. Eu não sei o que significa isso, confesso a minha ignorância. Mas diz o seguinte, aqui, literal, na página 21. O governo vai investir na saúde integral LGBTI+, e implementar programas de ação de educação para a diversidade nas escolas. E um pouco depois, no parágrafo posterior, diz, literal, o programa Transcidadania vai garantir bolsas de estudo a pessoas travestis e transexuais. Esses são alguns dos itens do programa do PT. Então, quando você for votar no candidato, pensem do que está escrito, porque esse documento é o documento oficial que o partido, esse que está aqui, ó, é o documento oficial que o partido apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral. Não é um questionamento de alguém de oposição, um crítico, não. É o documento, está escrito literalmente. Pense duas vezes. Questão fundamental para nós. O Brasil, a nossa bandeira é verde e amarela, não é a bandeira vermelha da Venezuela. O Brasil nunca será uma Venezuela. Pense sempre nisso. Você é que vai decidir o destino do Brasil. Isso é essencial. Está nas suas mãos para onde o Brasil vai seguir o seu caminho a partir da eleição do próximo domingo.